A partir desse momento, estamos começando a live dos amigos. Mais uma vez estamos reunidos aqui com o pastor Pedro, com o evangelista Fabiano Soares, em mais uma live, onde vamos estar com um tema bastante interessante hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a tua vida nesta noite. Nós queremos, nesse instante, já saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Cunha, e eu estou hoje em Tramandaí com a transmissão da nossa live. E quero já, de antemão, saudar o pastor Pedro, que está em Presidente Lucena, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Diego, evangelista Fabiano, Deus abençoe vocês, bem como também todos aqueles nossos amigos, internautas que estarão nos acompanhando nessa noite. E com certeza serão grandemente edificados, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vamos saudar também o evangelista Fabiano Soares, então, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, para você que está conosco aqui, fique conosco conectado, vai ser uma alegria estar aqui junto, tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração, vai ser uma bênção, vai ser momentos de edificação, né, para a nossa vida espiritual. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Deus abençoe. Meus amigos ouvintes, amigos internautas, nós vamos estar lendo o texto neste momento, o qual será o texto básico que nós vamos estar comentando nessa noite em nome de Jesus. O tema é uma mudança de espírito pode provocar uma mudança de vida. E eu tenho certeza que esse tema, esta mudança de espírito, vai provocar uma mudança de vida em você. Você vai ser abençoado com esse tema em nome de Jesus. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7 da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus não deu o espírito de temor, ou o espírito de medo, covardia ou timidez, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tá aí o texto, então, que nós vamos falar nesta noite, em nome de Jesus, nessa live, o qual tenho certeza que Deus vai estar falando com todos vocês, em nome de Jesus. Desde já eu peço para você, meu amigo internauta que está entrando na live, que você curta, que você comente, que você esteja junto conosco. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você a partir desse momento e a partir dos nossos amigos internautas, em nome de Jesus. Com uma introdução neste momento, o pastor Pedro. Boa noite, amigos. Esse texto, o qual estaremos fazendo menção nessa noite, ele é do Epístola de Paulo, que ele escreveu ao seu dileto filho na fé, Timóteo. É, na verdade, a segunda carta já que ele escreve para Timóteo. E essa parece que é a última carta que Paulo escreve. Não apenas para Timóteo, mas é a última das suas redações, porque ele, em poucos meses, além desse tempo que ele estava escrevendo, ele veio a sofrer um martírio. Portanto, essa é uma carta que tem um caráter pastoral. Paulo escreve a Timóteo como orientando um pastor na fé, aquele a quem vai dar prosseguimento, seguimento, a obra, ao legado que ele iniciou. E ele diz, Paulo, que Timóteo é o seu filho amado, não um filho de sangue, mas é um filho na fé. É um filho que foi gerado em orações. Ele mesmo diz que ele ora constantemente, todos os dias, por Timóteo. Paulo se encontrava nesse momento, perto do ano 65, depois de Cristo, aprisionado em Roma. Esta é a sua segunda prisão em Roma. A primeira vez que ele estava aprisionado em Roma, que ele ficou mais ou menos um ano e pouco aprisionado, ele estava, na verdade, detido numa casa que ele alugava por próprios meios, e ele era ali vigiado por soldados romanos. Ele tinha uma prisão domiciliar, a primeira prisão. E até o livro de Atos termina
colocando ele nessa prisão. Mas a gente sabe que dessa prisão ele foi solto. E ele conseguiu ainda fazer a sua missão, ir para a Espanha e depois para a Ásia, onde ele conseguiu ainda fazer o seu ministério por mais de um ano e meio, mais ou menos. E agora ele foi preso a segunda vez, mas agora ele está preso realmente numa penitenciária, num presídio. Ele não está tendo aquelas regalias como ele teve na primeira vez, e ele já foi agora julgado. E no seu julgamento, ele não teve nenhum tipo de apoio. Ele não teve ninguém que esteve depondo a favor dele, ele não teve todos os direitos, ele até teve mesmo cerceamento de defesa, e ele acabou sendo condenado. Pesa também que no ano anterior, Nero, o imperador Nero, havia colocado fogo em Roma. Roma pegou fogo sob as ordens de Nero, mas a culpa do incêndio foi imputada aos cristãos. Então havia toda uma cólera generalizada contra os cristãos nessa época, e isso também serviu de pretexto e motivo para que fosse agravada a pena de Paulo. Paulo foi sentenciado à morte. Ele já tinha até mesmo a data do seu martírio marcado, que ele sabia quando seria, no inverno, né? Que seria, então, mais ou menos no começo do ano, o ano 66. Então, até mesmo nessa carta, ele pede que, se Timóteo quiser vê-lo ainda com vida, que se apresse e que chegue antes do inverno, né? Então, ele mesmo diz que ele já estava sendo oferecido em sacrifício como libação. Aquele sacrifício inicial que tinha algumas outras coisas antes de vir o sacrifício principal, já estava acontecendo. Então, Paulo mesmo diz que o tempo da minha partida é chegado. Ele já sabia que os seus dias de vida iriam terminar, estavam findos. Então, ele escreve essa carta para Timóteo, encorajando Timóteo. Mas encorajando por quê? Timóteo era alguém medroso? Alguém com problemas espirituais? Não. Mas o momento era um momento sério e crítico. Os cristãos estavam sendo perseguidos, caçados. Paulo, um grande líder da igreja, estava agora aprisionado, sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. Isso deu um baque muito grande nas igrejas. Muitas pessoas haviam, nesse período de perseguição, sofrido a morte, o martírio. Outros foram segregados para outras regiões, e as pessoas perdiam seus bens, suas propriedades, simplesmente por serem cristãos. Havendo uma denúncia, a pessoa era presa e perdia todos os seus bens apenas pelo crime de ser cristão. Então, muitos ficaram abalados na fé. E Paulo agora está longe de Timóteo, e ele não sabe como que as coisas estão realmente, mas ele sente no espírito. Ele é um homem de Deus, sensível a Deus, e ele mesmo diz que ele orava todos os dias por Timóteo, colocava Timóteo na oração dia e noite, dia após dia. Então, ele escreveu essa carta para fortalecer Timóteo, para Timóteo não olhar para essas circunstâncias que estavam acontecendo, para Timóteo lembrar bem que ele era um escolhido de Deus, que Deus o chamou, que ele foi consagrado, que ele tinha uma missão, e não era uma missão nova, porque isso já veio, essa escolha, desde a mãe e da avó de Timóteo, que eram cristãs fervorosas. Então, Paulo mostra que Deus já estava trabalhando na vida de Timóteo, na vida dos seus antepassados, o preparando para servir a Deus com ousadia e com coragem neste momento de crise maior. Quanto maior o momento de crise, mais se necessita de coragem.
no Velho Testamento, para Josué, para Moisés, Deus teve que dizer: esforça-te, te encoraja, anda, vai, estou contigo. Então, essa palavra de Deus nos anima, nos conforta, é um empurrãozinho para nós cumprirmos com aquela missão que Deus designou para nós. Então, Paulo escreve para Timóteo, entre tantas outras coisas, esse versículo, né? Que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas antes tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, glória a Deus. É esse contexto que estaremos falando nessa noite, esse versículo. Louvado seja Deus. Eu quero saudar os amigos, irmãos internautas que estão entrando aqui na live. Que Deus abençoe a todos vocês. Saudar a nossa irmã Cris Freitas de Taquari, o irmão Israel, também o irmão Teivan, lá da cidade de Montenegro. Um abraço para o pessoal da cidade de Montenegro, da nossa igreja de Taquari, de Montenegro, o pessoal participando também. Um abraço ao irmão Júnior Silva, a irmã Luana, da cidade de Montenegro, também a irmã Josiane, o irmão Edson, lá de Montenegro também. Que Deus abençoe, que estão ligados aqui na live dos amigos, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo Andy, grande baterista lá de Montenegro, um abraço para você, irmão Andy. O pessoal aí que está participando, deixa sua mensagem, participe, bote seu alô aí, que nós vamos estar te saudando também, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Paula aí também está entrando aqui na live. Que Deus abençoe a irmã Paula, a irmã Carmen Lima, o irmão Jefferson, o João Batista, o Paulo de Tarso, a irmã Carmen, o Ralph, meu grande amigo Ralph também. Que Deus abençoe a todos eles que estão conectados, ligados juntamente conosco, em nome de Jesus. Também participando aqui juntamente conosco, o irmão Jonas também participando aqui. Que Deus abençoe grandemente o irmão Jonas, a irmã Marisele. Um abraço a essa família aí de Taquari também. Saudação para vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também participando a Suzana Mello aqui de Tramandaí, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os amigos, irmãos, internautas que estão ligados aqui na live, dos amigos participando, comentando, estão junto conosco nesta noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pessoal que está junto conosco aqui na live. E peço para você, compartilhe, curta, nos ajude para que mais longe nós possamos chegar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Paula aqui dando a sua saudação também nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a todo esse povo abençoado que está junto conosco aqui na live. Adriana Bertolino também saudando aqui, louvado seja Deus. A nossa irmã Adriana é pastora Adriana. Agora que eu fui ver quem é aqui, a pastora Adriana, a esposa do pastor, aqui muito meu amigo, o pastor Valmir, da cidade de Imbé. Que Deus abençoe, que são pastores de uma igreja abençoada aqui de Imbé. Nossos amigos estão participando também aqui no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a toda a igreja, aí do pastor Valmir, da pastora Adriana, que estão conectados junto conosco aqui nessa noite na live dos amigos. Mandar uma saudação para o pessoal de Capão da Canoa também. Eu estive lá quinta-feira, os irmãos já estão ligados conosco aqui na live. Que Deus os abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A live de hoje, como o pastor Pedro já tem feito uma introdução, uma mudança de espírito pode provocar uma mudança de vida. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser grandemente abençoado com esta palavra. Talvez o que está faltando para você, talvez não dependa de Deus, dependa de uma mudança que vai partir de dentro de você. E esta mudança de espírito, eu tenho certeza que vai provocar grandes resultados em tua vida, que vai ter uma grande mudança em tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, fique ligado, porque esta live vai te abençoar. E peço mais uma vez, compartilhe nos grupos que você tem, mande pelo WhatsApp, porque a mensagem é possível fazer isso, ou então você pegue e marque os seus contatos aí nos comentários. Você pode marcar nos comentários a pessoa que você quer que chegue esta live em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente. Pastor Pedro tem falado sobre a carta de Paulo a Timóteo. E Paulo envia uma carta a Timóteo, porque Timóteo está vivendo uma repreensão, está reprimido. Timóteo está, até mesmo o dom espiritual que ele havia recebido um dia, não está fluindo.
E Paulo vai e cobra de Timóteo: onde está o dom que havia em ti, que você recebeu um dia por imposição da mão dos presbíteros da igreja? O que te aconteceu? Timóteo passava um problema também porque ele era jovem. A igreja não credibilizava ele, a sua juventude. E muitas vezes, alguma vez, Paulo teve que escrever dizendo: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua juventude, ninguém te despreze a tua juventude. Timóteo tinha um problema, sua mãe não era uma judia, era uma grega. Timóteo havia vários problemas de preconceito sobre a vida dele, vários problemas de retaliação sobre o ministério dele. E Timóteo, num dado momento, por ser um ser humano, por ser um homem, por ser alguém normal, ele se abate, ele está abatido. E esse abatimento, pastor Pedro, evangelista Fabiano, amigos internautas, é tão grave que até o dom espiritual para de fluir na vida dele. O dom espiritual que um dia ele recebeu está apagado, está amortecido na sua vida. E Paulo vem e fala para ele: olha, Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, não te deu um espírito de timidez, não te deu um espírito diferente disso. E nós queremos primeiramente falar desse caso negativo, desse espírito de medo, desse espírito de covardia, desse espírito de temor que a Bíblia diz. O que é isso? Quanto isso atrapalha? Amigo internauta, parece tão simples, mas isso atrapalha e muito. No livro de Apocalipse tem uma lista de pessoas que não entrarão no reino do céu. E nesta lista tem pessoas, né, que estão relacionadas nesta lista que nós entendemos. Está escrito lá: fora ficarão os feiticeiros, os adúlteros, os abomináveis, os mentirosos. Uma relação normal para nós. Mas quando chega num dessa relação, nos assusta, porque diz assim: fora ficarão os covardes. Junto, na mesma lista dos abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos, fica fora o covarde. E o que é um covarde? Alguém que se intimida, alguém que sente medo, alguém que perdeu a coragem, perdeu a ousadia. Esta pessoa está fora da lista. Isso é grave diante de Deus. Isso é profundamente grave diante de Deus. Quando Deus vai falar com Gideão e faz uma convocação, 32 mil homens se apresentam, mas de repente Deus diz para Gideão: manda os covardes para casa, manda os covardes ir embora. E quando Gideão manda os covardes ir embora, 10 mil homens foram embora, de tão grave que era a situação. Deus mandou que os covardes fossem embora. Deus não aceita o espírito de covardia. Mas eu quero dizer para você, é grave isto, e o diabo sabe quão grave é um espírito de covardia. E o que o diabo faz? O que o espírito maligno faz para que uma pessoa se acovarde, sabendo que isso é um dano diante de Deus? Ele despreza, o diabo intimida, o diabo ele coloca opressões na vida da pessoa. O diabo ele faz essas coisas porque uma vez uma pessoa sendo acovardada, intimidada, o poder de Deus, o Espírito de Deus, acaba parando de usar essa pessoa, porque Deus não usa o covarde, Deus não usa o tímido. Deus é um espírito de ousadia, Deus é diferente disso. E eu quero, pastor Pedro, evangelista Fabiano, eu sei que o meu tempo já se esgotou aqui, eu tenho que ir rápido, mas talvez na próxima rodada eu vou comentar sobre esse assunto para não esgotar agora. Esse espírito é tão grave, é tão forte, esse espírito de medo, que Elias, o mesmo Elias que desafia os profetas de Baal, o mesmo Elias que em toda a sua vida, não só no monte, ali, cara, não só no monte do desafio, mas na totalidade ele matou mais de 800 profetas de Baal ao todo, na sua jornada. Ele é desafiado por uma mulher, Jezabel. E o mesmo homem que mata os profetas de Baal, o mesmo homem que caçoa dos profetas de Baal, o mesmo homem que debocha dos 450 profetas de Baal, é o mesmo homem que agora está intimidado por uma palavra de uma mulher. É o mesmo homem que fica com medo por causa de uma palavra de uma mulher. É o mesmo homem que agora pede a morte, vai para dentro de uma caverna, vai pedindo a morte, dizendo que não quer mais seguir jornada. Por que isto? Porque ele recebeu uma palavra de intimidação. Ele recebeu uma palavra que levou ele a deixar o seu sucessor, a ir para um deserto e pedir a morte. Amigo internauta, o que eu estou falando aqui nessa noite, a live dos amigos que nós vamos estar dirigindo, é sério nesta noite. Quem sabe você está passando por um espírito de intimidação, quem sabe você é um líder religioso e a igreja está te intimidando, uma diretoria está te intimidando, quem sabe você aqui está intimidado por uma família, ou intimidado pela esposa, pelo marido, intimidado por um grupo, e esta intimidação que está acontecendo em você
você está na caverna hoje, você está passando graves problemas. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, o espírito de intimidação é grave. O espírito de intimidação é o espírito que sufoca, abafa os dons espirituais e a presença de Deus e o fluir de Deus na vida de uma pessoa. Evangelista Fabiano, já vou passar para você, só que eu preciso saudar os irmãos aqui que estão participando em nome de Jesus. Eu quero saudar o pastor Alceu, que é pastor aqui da nossa igreja de Tramandaí, a irmã Carol, que Deus abençoe o pastor Alceu, em nome de Jesus Cristo. Estava pregando aqui no culto domingo, foi uma bênção, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Também a nossa irmã Neuci Campos, lá da cidade de Montenegro, uma grande irmã nossa lá, antiga de Montenegro, sempre junto com a gente lá, está participando também aqui nessa noite em nome de Jesus. O irmão Marco Silva, a irmã Helena, nossos membros aqui da cidade de Imbé, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Um forte abraço para eles. Estavam aqui em Tramandaí na igreja ontem participando. Glória a Deus pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos que estão ligados nesta noite, o irmão Edson também participando aqui. Grande irmão Edson, nosso irmão sempre aí, um grande voluntário da obra de Deus, está juntamente conosco aqui nessa noite. A irmã Patrícia, esposa do evangelista Fabiano, participando também nesta noite em nome de Jesus Cristo. Eu vi mais irmãos aqui participando. Eu quero deixar minha saudação. Oi? A irmã Carme Lima também participando, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todo esse povo abençoado que juntos estão integrando neste momento a live dos amigos, estão somando juntamente nesse momento, e nós estamos conectados aqui. Os 3 amigos conectados nesta grande live. Você pode nos ajudar nos conectando com mais vidas, nos conectando com outras pessoas, nos conectando mais além, curtindo, compartilhando, marcando os contatos. Assim nós vamos mais longe em nome do Senhor Jesus Cristo. Participe, coloque seus comentários e Deus vai estar nos abençoando e você vai nos levar ainda mais longe, evangelista Fabiano Soares. O pastor Pedro fez uma excelente introdução, né, e lembrou pontos muito importantes, aos quais a questão da perseguição que a igreja estava passando naquele momento, né, e o pastor Diego traz esse complemento da situação, né, de um homem, né, um ser humano, né, no caso aqui Timóteo, né, Paulo tratava ele como filho amado, né? Eles estavam muito conectados, ele foi discipulado por Paulo. Então, nesse momento de perseguição, que a igreja estava sendo perseguida, o Império Romano estava massacrando de diversas formas, ele traz esse despertamento, essa palavra de despertamento, ânimo, exortação. No versículo 6 fica bem evidente, né? Ele diz assim: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Né? É uma palavra que é um chamamento à lembrança da responsabilidade que Timóteo um dia recebeu da parte do Senhor, por intermédio da imposição de mãos. Né? Então, isso não podia ficar apagado no esquecimento, né? Como o pastor Diego aqui já falou, mas tinha que ser despertado. Né? Deus nos chama para desenvolvermos a capacidade que ele tem otorgado para cada um de nós, dentro do chamado, dentro da capacidade que Deus deu, que o Espírito Santo tem planejado para cada um dos seus filhos, das suas filhas. E nesse momento se torna importante Paulo fazer esse alerta, né, chacoalhar, trazer isso à lembrança dele. Olha, tu tem uma responsabilidade, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, tu precisa fazer, independente das provas, independente das lutas, independente das circunstâncias que estão cercando, que estão acontecendo, que os teus olhos estão vendo, há um chamado em ti. E esse chamado vem do alto. E não há nada humano, e não há nada terreno, e não há nada que possa impedir aquilo que Deus te deu, uma vez que tu te coloque na posição que Deus quer. Né? E no versículo 8, tem esse ponto muito importante que o pastor Diego também lembrou, a questão do temor, do medo, da vergonha, de se tornar uma pessoa covarde, né? Se acovardar diante das situações. O versículo 8 diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Né? Paulo que estava na cadeia, ele estava preso, ele estava em algemas,
tem aqui no versículo 16, fala sobre isso, ele fala das cadeias dele, das algemas dele, ele diz, ó, não te envergonhe, não temas, né? Não te acovarde diante das situações, né? Eu posso estar preso, mas o evangelho está livre, né? Paulo tinha essa consciência, ele não se envergonhava do evangelho, né? E quando o texto bíblico fala de vergonha, não está falando do menino, do jovem lá que tem vergonha de falar com a menina, não, está falando de uma vergonha que é uma pessoa covarde no manifestar da obra de Deus em sua vida, no manifestar do evangelho do reino de Deus, de proclamar com ousadia aquilo que Deus tem colocado em seus lábios, em seu coração, né, de manifestar sua fé publicamente, aqui no caso, né, de Timóteo, de fazer aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, da autoridade, da unção, do chamado que Deus deu para Timóteo. Então, independente das circunstâncias da luta, né, o pastor Diego já pincelou situações eclesiásticas dentro da igreja, fora da igreja, situações pessoais, particulares, enfim, né, o mundo é uma afronta, no mundo nós temos dificuldades, nós recebemos lutas, nós vivemos momentos difíceis, vivemos pressões e circunstâncias adversas das mais variadas. Todo cristão passa e vive, experimenta essas realidades. Agora, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, isso nós não podemos esquecer, isso nós não podemos deixar de lado, mas temos que lembrar com responsabilidade, com alegria, com amor, né, e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito com cada um de nós. E é mais ou menos sobre isso que está acontecendo aqui neste momento, né? Ele se preocupa com Timóteo, para que Timóteo não deixe passar o tempo, não deixe passar os anos, mas que ele venha despertar e cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. O irmão Edson aí participando também, pedindo oração. Nós vamos estar orando no final da live já, que tem um tio dele que está com Covid, todos os irmãos que precisam de oração, todos os irmãos que necessitam de uma ajuda espiritual. No final da live, pode ter certeza que vamos estar juntamente ligados numa corrente forte de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando por nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu e o pastor Pedro, que estamos aqui no Sul, o Sul precisa de oração, vamos estar juntos orando para o Rio Grande do Sul também, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que isto também não sirva, né, o pastor Pedro, como um espírito de covardia, esta questão da pandemia. Vigilância, sim, covardia, jamais. Vigilância, claro que nós vamos pregar sobre isso, mas também não vamos nos acovardar em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudar a todos os irmãos que estão entrando na live também, o irmão Wagner Cruz, que Deus abençoe o irmão Wagner, nosso contrabaixista lá de Taquari, seja bem-vindo, de Montenegro também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, esse espírito de covardia, esse espírito de medo, esse espírito, podemos dizer até de Jezabel, que Jezabel botou lá em Elias, esse espírito que deixou ele com medo, acovardado, esse espírito atrapalha, prejudica, até que ponto na igreja, até que ponto parece que isto aí é algo tão normal, mas que para Deus não é normal. Para Deus isso aí, Deus parece que repudia tal ato, tal espiritualidade de uma pessoa por ser covarde, tímida e medrosa. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que Deus chamou e teve que chamar de novo, convocar e dar um empurrão, né? Algumas pessoas acabam tendo essa atitude mais de covardia. Se Paulo fosse escrever essa carta numa linguagem aqui para brasileiro entender, ele ia dizer que nós não temos esse espírito de deserção. Aqui o covarde, o tímido, o medroso, seria sinônimo numa linguagem militar de um desertor, né? Desertor é aquele soldado que foi treinado, capacitado e foi dado a ele os meios, as condições, o armamento para ele poder fazer frente ao seu chamado, né? Ao chamado à batalha. Então ele tem o treinamento, ele tem a força, ele é capaz e ele tem o meio na mão, né? Ele ganhou o dom do exército, o fuzil, a espada, o arco, a flecha, e ele foge das fileiras. Então é um desertor. Esse é o covarde. O covarde é aquele que tem condição de lutar e não luta. O covarde é aquele
que recebeu de Deus o dom, a vocação, o ministério, e foge, não desafia Satanás, não vai para a trincheira do inimigo, né? Aquele que busca desculpas para sair da linha de frente. Hoje a igreja tem, né, o Espírito Santo distribuiu milhões e milhões de dons, né? Temos milhões de pessoas altamente capacitadas por Deus para estar no fronte da igreja, no fronte da batalha espiritual. Mas essas pessoas, elas não estão no fronte, nem na retaguarda. Abandonaram esta fileira, se acomodaram, né? Estão só cumprindo assim, como se diz, batendo o cartão na igreja, para não perder o vínculo, não perder a identidade cristã, mas não tem envolvimento mais, não tem aquela paixão, não tem mais aquele vínculo especial, perdeu o primeiro amor. Então, são desertores, né? Às vezes estão ali sentados na cadeira de obreiro, mas é um desertor, porque escolhe a tarefa mais fácil, a missão mais leve, ainda que Deus o capacitou. Então, muitas vezes, pela circunstância, pelos problemas, pelas lutas que já passaram, ficaram traumatizados, quem sabe adquirir até um complexo de inferioridade, e eles ficam se autodepreciando, se sentindo incapaz, inferior, fraquinho. E Paulo diz, não é assim. Deus não deu esse espírito aí de mediocridade, esse espírito aí de tenham dó e peninha de mim. Deus não deu um espírito de coitadismo. Deus deu espírito de fortaleza, né? Não é de covardia, de deserção. Então, hoje a igreja sofre, né? Vemos aí nesse episódio agora da pandemia, né? A igreja passou por diversas pandemias, né? Epidemias na história, a peste negra, que dizimou 1/3 da Europa. A igreja é a que ia nas casas, aqui cuidava, aqui orava, aqui fazia os enterros, o sepultamento. Morreu muita gente da igreja fazendo... Morreu, mas cumpriram a missão. É verdade, é verdade. E, Pastor Pedro, dentro do livro de Josué, por 3 vezes Deus ele anima Josué, porque Josué está desanimado. E o que é o desânimo? O desânimo é quando a pessoa para. O desânimo é quando alguma coisa acontece com ela e ela, de repente, vai deixando para trás as coisas. A Bíblia diz que um cego estava sentado à beira do caminho, desanimado, e Jesus chegou lá e disse para ele ter bom ânimo. Os homens chegaram e disseram, olha, ele tem bom ânimo. Ele se levantou naquela hora, se ergueu. E para Josué, Deus chega e fala exatamente isso também. Diz, olha, ser forte e corajoso. Tem bom ânimo. E por 3 vezes repete, ser forte, corajoso e tenha bom ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas hoje? Por uma palavra. Quantas pessoas hoje se intimidaram porque alguém as criticou? A crítica é uma maneira de intimidação. E forte. Um abalo emocional, psicológico, vem na palavra maldita. Sim. A palavra maldita. A Bíblia diz que pela palavra há o poder da vida e da morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Quantas mães liberaram uma palavra sobre o filho? Quantos pais? Quantos irmãos da igreja? Às vezes a pessoa começando o ministério, alguma coisa, alguém vai lá, libera uma palavra e aquela palavra intimida a pessoa, deixa a pessoa intimidada, acovardada, deixa a pessoa ressabiada. E quantas pessoas nesse momento, quem sabe Deus está nos usando agora para dizer o que disse para Josué: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, Deus está contigo. Por várias vezes Jesus chegava para as pessoas e dizia, tem de bom ânimo, não desanima, tenha bom ânimo. A palavra que eu estou falando nesse exato momento, eu sei que está atingindo pessoas que estão desanimadas, que estão entristecidas,
pessoas que foram intimidadas por uma palavra, pessoas que foram intimidadas por uma fofoca, pessoas que foram intimidadas por um preconceito, de alguma coisa que aconteceu sobre a tua vida, algo que aconteceu, e que hoje você se sente desanimado. Deus disse para Josué 3 vezes, ser forte e corajoso. Por que ele disse isso? Porque Josué estava desanimado. Josué estava temendo. Substituir um líder à altura de Moisés era de desanimar mesmo, era de se acovardar mesmo. Logo adiante, os homens trouxeram um relatório negativo para ele, dizendo que os moradores da terra, da conquista, eram muito grandes, eram gigantes, eram poderosos demais. Mas Josué, eu creio que lembrou daquela palavra que Deus disse: tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. O espírito de força e de coragem é totalmente o contrário do espírito de medo, de covardia, de desânimo. Amigo internauta, grande homem de Deus Elias, pensou que tudo tinha acabado. Dentro de uma caverna pedia a morte, por causa da palavra que saiu da boca de uma mulher, dizendo que iria matá-lo. O mesmo homem corajoso, o mesmo homem forte, o mesmo homem que de uma intrepidez tremenda desafia os profetas de Baal, o mesmo homem que na sua relação era um homem que tinha toda a ousadia que nós podemos imaginar, ao ponto de dizer que pela palavra dele as coisas iriam acontecer. Um espírito 100% ousado agora está desanimado, triste, está abatido, está acovardado, está dentro de uma caverna pedindo a morte e pensando que ele está sozinho. E Deus precisa reanimá-lo. Deus precisa dizer que não acabou. Ele deixou até o seu sucessor no caminho. Deus ainda tinha Jeú para levantar, que ia destruir Jezabel. Deus ainda tinha Eliseu para ungir, que ele seria o seu sucessor. Tinha uma obra para acontecer, mas o espírito do medo levou ele para dentro de uma caverna. E para você que está me ouvindo agora, que pensa que tudo acabou, para você que está dentro de uma caverna da vida, achando que não há mais tempo, achando que o tempo terminou, você que ouviu uma palavra e a palavra atingiu o teu coração e depois disso você parou de fluir espiritualmente, você tem se abatido espiritualmente, você tem desanimado por evidências que aconteceram, talvez você se escandalizou com o pecado de alguém, com o erro de alguém, e também se acovardou no meio do caminho. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, a mesma palavra que Deus disse para Elias, sai da caverna, não é o tempo de ficar aí dentro, não é o tempo de ter medo. Esse espírito de Jezabel hoje chega ao fim na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai te dar um espírito novo, e na segunda rodada que nós vamos passar aqui, nós vamos estar falando qual é o espírito que Deus espera de você, qual é o espírito que Deus espera de nós, para que realmente a sua obra seja concretizada, a sua obra seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu quero saudar aqui os irmãos que estão entrando aqui na live. A Suzana Mello está participando aqui também nesta noite, em nome de Jesus. O Alessandro, meu amigo Alessandro, aqui de Tramandaí também, falando aqui, perfeito, pastor Pedro, que Deus abençoe o Alessandro, também o Amaro Guedes dizendo, graça e paz, Deus seja louvado. Ai, tinei quem é aqui, o irmão Amaro, que Deus abençoe, estava comigo ontem lá em Taquari. Um abraço para você, meu irmão, para tua família, para tua mãe, para o teu irmão aí, em nome de Jesus Cristo, a irmã Cindy, prima do irmão Fabiano, da prima do Fabiano aí que está na Califórnia também, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos os irmãos que estão participando, chegando, integrando a live dos amigos, somando juntamente conosco esta conexão espiritual, essa conexão abençoada. Nos ajude a nos conectar com outras pessoas, compartilhe, curta, marque nos teus contatos mais uma pessoa e vamos chegar mais longe com esta live, em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, esse espírito é terrível, o espírito que muitos de nós já passamos dentro da igreja. Quem de nós não foi desprezado dentro da igreja? Quem de nós já não recebeu um olhar dizendo, quem é você, rapaz? Quem é você, menino? Quem é você que recém chegou aqui? Quem de nós já não recebeu uma palavra de morte, uma palavra para nos botar na caverna? E é só Deus para tirar do lado. Pastor Diego, algumas pessoas gostariam de dizer assim, te reduza a tua insignificância. Isso aí mata. É verdade, exatamente. Fabiano. É verdade, pastor Diego. O medo ele paralisa um ser humano, né? O medo é
é um estado psicológico, um estado mental, é uma forma de interpretar as coisas que ofusca toda a possibilidade de tu ver a mão de Deus trabalhar, de tu ver as perspectivas de Deus, né, se cumprirem. Enfim, ele te paralisa, ele te tranca, né, ele te congela, e ele impede o ministério, ele impede a tua vida pessoal, ele impede a tua vida espiritual, enfim, ele é devastador, independente da área que ele se achega na vida da pessoa, na área que a pessoa dá abertura para a mente dela, né, sentir esse medo, ser dominada e até ficar escravizada por esse medo, né. Eu lembrei aqui de uma mensagem que eu preguei há muito tempo já, um tempo atrás, que fala sobre isso, a diferença de temor, incredulidade e medo, e eu lembrei aqui, muito pior do que o medo, né, em si, é como tu vai reagir a ele, né, é não enfrentá-lo, é não vencê-lo, é não encarar ele como uma circunstância que tu vai ter que enfrentar. Como é que tu vai enfrentar? Na maneira de Deus, da forma de Deus, conforme a Escritura te mostra, te ensina, te orienta, te posiciona, né? Se nós olharmos aqui para alguns homens de Deus na Escritura, que foram seres humanos, né, no mesmo aspecto que nós somos, Abraão, todos esses aqui sentiram medo, está registrado na Escritura, eu posso dar depois o texto que fala sobre isso. Abraão, ele teve medo, mas ele peregrinou como o Senhor mandou. Isaac teve medo, mas obedeceu ficando em Gerar. Jacó teve medo, mas obedeceu a ordem do Senhor. Davi teve medo, mas ele permaneceu segundo o coração de Deus. Ele conseguiu vencer. Elias teve medo, como o pastor Diego já bem mencionou, mas chegou no momento que ele obedeceu a ordem de Deus e saiu e levantou para caminhar conforme Deus mandou, né? Chegou no momento. Paulo teve medo, nós estamos falando aqui do próprio Paulo que estava enviando, endereçando essa carta para Timóteo. O próprio apóstolo Paulo teve medo, está em 2 Coríntios 7:5, né? O texto grego lá é phoboi, ele teve medo, mas ele concluiu o seu ministério. Ele não deixou os temores internos dominarem o propósito de Deus na vida dele, né? Ele não deixou aquilo paralisar ele, né? Ele usa, né, temores por dentro, né, lutas, várias coisas que afrontavam a vida dele naquele período, naquele instante. Então, o temor na Escritura muitas vezes é um sinônimo de medo, mas Paulo ele concluiu o seu ministério, o seu chamado, ele concluiu a carreira, né? Enfim, tem outros exemplos, né? Mas Deus nos deu o espírito da coragem, como o pastor Diego disse, para esses momentos na vida que todos nós vamos enfrentar, vamos viver. Deus deu a coragem, a ousadia, que é somente com o Espírito Santo de Deus que nós podemos viver essa ousadia, essa autoridade de Deus, que é bem diferente, né, do medo, né? Evidente, são coisas totalmente diferentes, né? Tu fazer a obra de Deus com prudência, com sabedoria e com temor a Deus para não tentá-lo. Mas no caso de Timóteo não estava fazendo, o dom estava adormecido, ele falou desperta, né? É como pegar fogo de novo, né? Estava apagado, ele não estava desenvolvendo o chamado dele. Eu lembrei de uma coisa, pastor Diego, pastor Pedro, que uma das primeiras coisas que aconteceu com o homem depois da queda, foi o medo. Sim, veja o que diz aqui. Tive medo e me escondi. Exatamente, Gênesis, capítulo 3, versículo 10, exatamente o que o pastor Pedro acabou de falar. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, né? Então, é uma das consequências básicas da queda, trazer o medo ao coração do ser humano, a vida dele, a alma, a mente, ao seu intelecto, ao seu estado de consciência, porque o medo ele vai te paralisar. No primeiro momento aqui paralisou em relação ao contato, a relação dele com Deus. Adão ficou paralisado. Ele teve medo, ele ouviu a voz de Deus que antes causava talvez alegria, prazer, certamente assim eu creio, que dava prazer, ele tinha contato com Deus, sem dúvida. Aquilo era bom para ele, sem dúvida. Mas nesse momento, depois do pecado, depois da queda, em outras palavras, o homem fora da presença de Deus, o homem fora da vontade de Deus, o homem não posicionado segundo a posição que Deus quer, ele recebe um coração, o coração dele fica atemorizado, o coração dele fica paralisado com medo, com as situações, com as realidades. Mas Deus nos chamou na ousadia, na coragem, na intrepidez, para recebermos do Espírito Santo, que nos dá força, ânimo e coragem.
para cumprirmos o propósito dele na nossa vida, pastor Diego. Glória a Deus. O medo, em pequenas doses, né, ele é um instinto de preservação da vida. A gente tem um medo quando chega na beira do precipício, se cuida, né? A gente tem medo de se expor a certas coisas. Isso é uma coisa normal, é um instinto de preservação. Agora, quando o medo passa a prejudicar a vida e atrapalhar a vida espiritual, como se diz, neutralizar o ministério, aí isso já é um pânico, uma fobia maligna, quando isso traz prejuízo para nós. E muitos homens de Deus tiveram isso, né? Então Deus tem que dar aquela sacudida, usando uma palavra, né, de ânimo. Se Elias, uma palavra, o jogou na caverna, agora Deus vai com uma palavra e o tira da caverna. Então, nessa noite, com uma palavra de Deus, Deus vai dar ânimo, tirar esse medo, essa fobia do nosso ouvinte aí. Glória a Deus. Mandar uma saudação para os nossos amigos internautas que estão conectados nessa grande rede da Live dos Amigos. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Isaac, de Capão da Canoa, meu conterrâneo de Taquari, mas que é do Ministério de Madureira, lá de Capão da Canoa. Um grande abraço ao pastor Isaac, à sua família, que está lá em Capão da Canoa, a sua igreja. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Também o Giovanni Silva participando. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão juntamente conosco, integrando nesse instante a nossa live dos amigos. E está forte nessa noite, a presença de Deus aqui é grande, porque Deus está falando com vidas, está tirando o desânimo, tirando a timidez nessa noite, porque uma mudança de espírito vai causar uma mudança de vida para você. É o tema desta noite. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Quando eu encerrar esta live, pessoas que talvez estavam desanimadas, cansadas, que tinham parado, que o dom espiritual, como Timóteo, estava apagado, vão reanimar, vai reacender, porque o avivamento é isto. É pegar o que se apagou e a chama se acender de volta. E nós cremos nesse avivamento. A igreja hoje, o povo está intimidado, está covardado, está com medo, mas Deus vai soprar do seu espírito nessa noite, esse espírito novo, e vai renovar esta chama, vai acender a fogueira novamente. Pode ter certeza disso, que algo vai acontecer em nome de Jesus. Quem sabe pessoas que não estão pregando mais, que não estão cantando, não estão frequentando mais a igreja. Quem sabe pessoas que desistiram da oração, estão intimidadas, vão hoje fazer um grande propósito com Deus e tudo vai voltar a acontecer para a glória de Deus. Amigo internauta, compartilhe, curta, marque os seus contatos para que a live vá mais longe, coloque nos grupos que você está aí, compartilhe nos grupos, que nós vamos chegar mais longe em nome de Jesus. Nós vamos para uma segunda rodada agora, falando sobre o antídoto, o que nós devemos fazer para combater esse espírito de desânimo. Qual o espírito que Deus nos deu? Sabemos já que Deus não deu espírito de covardia, Deus não deu espírito de medo, Deus não deu esse espírito para nós. Mas Paulo diz, olha, Deus não deu espírito de medo, Deus não deu espírito de timidez, de covardia. Mas o primeiro espírito que eu quero frisar aqui, nós vamos falar, é fortaleza. Deus disse esta palavra na vida de Paulo para Timóteo. Deus nos deu o espírito de fortaleza. Pastor Pedro, o que é uma fortaleza? Bom, numa linguagem militar, uma fortaleza é um lugar onde você pode se refugiar e ali ele tem a condição necessária de, além de te dar um abrigo, te prover a segurança. Ainda que setas ou armas do inimigo sejam lançadas contra ti, você estando na fortaleza, você fica inatingível. A fortaleza é um bunker espiritual, é um refúgio, né? Antibomba espiritual. Então, a fortaleza, ele é esse poder que Deus dá para nós, de, ainda que
tenhamos que passar por crises, por dificuldades, ser realmente ameaçados, estar realmente numa guerra e viver realmente numa batalha, porque existe a batalha espiritual, que não se vê com os olhos humanos, mas existe uma batalha espiritual travada, né, entre anjos e seres malignos, e nós estamos nesse meio, né? Na verdade, por causa de nós, essa batalha, há uma disputa pelo nosso coração, há uma disputa, né, tentando nos tirar desse reino de Deus, e todo também um exército lutando para que nós permaneçamos alistados, né, e não sejamos desertores. Há uma batalha espiritual. Deus dá ordem aos seus anjos para lutar pela igreja. Nós temos, né, todo um exército espiritual que está a nosso favor. O Eliseu, quando viu uma cidade sitiada pelas tropas da Síria, o seu aprendiz de profeta levantou os olhos, se apavorou e disse: meu Deus, estamos cercados, inimigo em todo em volta. Aí o Eliseu pegou, não se apavorou. E o menino disse: o profeta tem que arrancar os cabelos agora, tá o fim da nossa vida, estamos cercados. Aí o profeta orou, pôs a mão nos olhos dele, na cabeça dele, e ele viu o mundo espiritual, a batalha espiritual. Ele viu que tinha carros de fogo, soldados de fogo, anjos para protegeram. E assim eles não sofreram dano nenhum, até pelo contrário, aqueles que fisicamente queriam lhes fazer mal, ficaram cegos, foram conduzidos para fora daquele lugar. Então existe uma batalha espiritual. A Bíblia também diz que na sombra do Altíssimo nós somos protegidos, né? Então Deus, quando dá esse espírito de poder, de fortaleza, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, né? Ele dá, e estando nele, em Jesus e com ele, esse poder se manifesta. Nós poderemos fazer a obra de Deus, e 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, porque Deus nos deu esse espírito de poder e de fortaleza. Deus não nos chamaria se não garantisse a nossa vida, né? Muitas pessoas até que foram martirizadas, mas só aconteceu isso depois de cumprir com a sua missão. Paulo, que escreve essa carta para Timóteo, ele vai ser martirizado, mas já está, para aquela época, uma idade bem avançada, 60 e poucos anos de idade. Trabalhou 30 anos no ministério, abrindo igreja em todos os lugares, foi para a Europa, foi para a Ásia, fez 4 viagens missionárias, 3 relatadas no livro de Atos. Ele enfrentou lutas, batalhas, perseguições, apedrejamento, açoite, prisões. Os historiadores da Igreja Antiga dizem que Paulo foi preso 7 vezes. Nós sabemos, relatado no livro de Atos, e ela não conclui tudo, e nessa epístola de Timóteo, de 4 prisões que Paulo passou, que nós sabemos, mas os historiadores dizem que foram 7, tem 3 mais. Assim como no livro de Atos relata um naufrágio de Paulo, mas Paulo fala em 2 Coríntios que ele naufragou 3 vezes. Então, navio afundando, né? Perigo no mar, perigo na estrada, tunda, açoite, ameaça, apedrejamento. Isso tudo é algo real, que, como o Fabiano disse antes, Paulo chegou a sentir temores por dentro e tremores por fora, mas ele não se acovardou.
Em Filipenses, capítulo 3, 14, ele diz: uma coisa eu faço, eu não olho para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, né? Então ele prosseguia para a salvação. Se ficar olhando para trás, olha o que aconteceu ontem, olha só o que aconteceu comigo, com o fulano. Tem pessoas que ficam, em vez de olhar para frente, marchar, avançar, ficam olhando para o retrovisor da vida espiritual, olhando para suas marcas, suas feridas. Paulo, pelo contrário, ele pegava e dizia: eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Ele poderia dizer: vou parar, gente, olha a minha cicatriz. Estou todo machucado, já caminho todo torto. Não, isso era motivo de orgulho para ele continuar na caminhada, na jornada, porque o Espírito Santo o instigava, o Espírito Santo o capacitava, né? É claro que ele sentia as dores, sentia o cansaço, podia até pensar, né? Quem sabe chegou a hora de planejar, de planejar uma parada, mas não vinha de Deus essa confirmação. Pelo contrário, Deus dizia: prossiga, tu ainda vai ter que ir até Roma, dar meu testemunho para César. E assim foi, né? Então, Deus dá esse espírito de poder, poder para fazer, poder para realizar, poder para suportar, poder para aguentar, poder para resistir, poder para avançar, para continuar na fé. Então, glória a Deus. Né, na Segunda Guerra Mundial, quando houve um bombardeio das forças alemãs contra um país, as pessoas correram para dentro daquele abrigo antiaéreo, abrigo antibomba, e ficaram tremendo a noite inteira. E tem um rapaz que entrou no abrigo, foi para um cantinho e dormiu a noite inteira. E o pessoal, aliás, os pais de família com mulher e criança, como é que esse rapaz dorme? Chega a estar roncando. Os barulhos de bomba, tá sacudindo tudo aqui. E ele dorme. Né? Passou a noite, cessou o bombardeio, no outro dia abriram as portas, né? Aí um senhor, pai de família, disse: mas rapaz, tu dormiu a noite inteira, tu não teve medo? Eu disse: eu tenho medo, sim, mas foi o meu pai que construiu essa fortaleza aqui, e eu sei que foi bem feita, aguenta. Glória a Deus. Amém. Então, o pai de Jesus, tá? Construiu essa fortaleza para nós. Ela aguenta. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Amém? Vamos mandar a saudação também. O pessoal que está nos assistindo aqui na live, participando juntamente conosco, a irmã Giovana Duarte, participando também no nome de Jesus Cristo, também a irmã Maria Luísa de Montenegro participando, dando a sua saudação. Que Deus abençoe todos os irmãos internautas, todos os nossos amigos que estão conectados aqui na live dos amigos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Também o pessoal do grupo que está nos assistindo, o pessoal do grupo, eles não conseguem comentar aqui, porque tem que estar adicionado como amigo, mas eu quero saudar o pessoal dos grupos, que eu vi que as mensagens que estão nos grupos estão sendo comentadas também. E eu quero dizer que às vezes a gente não consegue responder porque elas estão sendo comentadas lá nos grupos. Mas eu quero dar saudação a todos que estão nos grupos comentando também, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui na live dos amigos, em nome de Jesus Cristo. Pastor Diego, a irmã Giovana é minha prima, né, prima da minha mãe, lá de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Giovana. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. O espírito de fortaleza que Timóteo precisava receber. Paulo disse: olha, Deus não te deu espírito de medo, deu espírito de fortaleza. Amigo internauta, o que é um espírito de fortaleza? O que seria isto? Fortaleza, primeiramente, dentro do sentido literal, é uma segurança, é um forte. Para que a gente tenha mais ou menos uma intenção, um entendimento, no Salmo 125 diz que os montes de Jerusalém, os montes estavam cercando Jerusalém como uma fortaleza. E diz que assim como os montes estão cercando Jerusalém, estão cercando como forte contra os inimigos, assim o Senhor estaria em volta do seu povo. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, como uma fortaleza, um forte.
assim o Senhor estaria em volta do seu povo. Essa fortaleza que os montes criavam é porque antes de chegar até ali, havia esses montes fortes. Uma fortaleza dentro de um castelo era simbolizada por paredes mais grossas, por onde ficavam os fuzis, onde ficavam os canhões. Ali tinha um forte. Aqui nos Farroupilhas, nos lugares mais antigos, também eles colocavam os lugares onde colocavam as armas. Na frente havia uma fortaleza, um lugar mais forte, para que se eles fossem atacados, não fossem atingidos. Isso é o literal. Mas dentro agora da figura que Deus está falando aqui dessa fortaleza, ele está dizendo, olha, Deus deu um espírito de fortaleza, um espírito de segurança, um espírito de estar seguro, um espírito de ter garantia que nós não estamos desprotegidos, que nós estamos seguros porque Ele está nos guardando. O Senhor está nos protegendo, o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Há uma expressão que o pastor Pedro já ouviu, o Fabiano já ouviu, mas o amigo internauta talvez não ouviu, o castelo forte. O castelo forte, qual Martinho Lutero falava muito, que ele dizia, Deus é o meu castelo forte. E o castelo forte, que Lutero dizia tanto, isso é por causa dessa expressão. Lutero dizia, Deus é o meu castelo forte, porque os castelos naquela época eram fortalecidos, que guardavam os reis dentro, eram verdadeiras fortalezas. E ele dizia, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu castelo forte. Davi, por diversas vezes, nos Salmos, e não foi nenhuma nem duas, ele disse, o Senhor é a minha fortaleza, em quem eu confio. Fortaleza minha é o Senhor. Este é o espírito de saber que nós estamos seguros, porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, para que o diabo encoste na minha vida, encoste na tua vida. Ele precisa passar por essa fortaleza, ele precisa passar pelo anjo do livramento, que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não tenho uma razão nenhuma para me sentir inseguro, eu não tenho razão nenhuma para me sentir abandonado. O Senhor é uma fortaleza. A Bíblia diz que Jesus chegou para Jerusalém, diz que como a galinha protege os seus pintos, ele queria proteger Jerusalém. A galinha abre as asas e coloca os pintos debaixo das asas. O Salmo 91 diz, debaixo das suas asas eu estou seguro. Essas asas eram uma fortaleza. Então quero dizer para você, amigo internauta, Deus nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de segurança, o espírito de saber que nós estamos guardados, o espírito de saber que nós não estamos sozinhos, o Senhor está em volta do seu povo, o Senhor está em volta de nós. O espírito de fortaleza é um espírito de ter certeza que eu estou seguro, que eu posso ir em frente. O espírito de fortaleza me diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei seguro. O espírito de fortaleza me diz, se eu passar pelas águas, ela não vai me afogar. O espírito de fortaleza me diz, se eu passar pelo vale da sombra da morte, ali ele estará comigo. O espírito de fortaleza me diz que as flechas do diabo, que as setas malignas não vão me atingir, porque o Senhor está na minha frente. Ele é um baluarte, é uma coluna forte. O espírito de fortaleza me levanta, me ergue, me diz que eu posso ir em frente. E não é do que temer, porque o grande Senhor, o nosso general, está na frente. Ele nos revestiu com o seu espírito, nos revestiu com o seu poder, e nós temos o espírito de fortaleza. Somos fortes, não por nós mesmos, mas somos fortes por aquele que nos fortaleceu. Porque disse o Senhor, diga ao fraco que eu sou forte. E eu sei que humanamente eu sou muito fraco, muito debilitado. Mas quando eu olho para o meu Deus, o meu Senhor, eu me sinto fortalecido, eu me sinto dentro de uma fortaleza, eu me sinto bem guardado, eu não tenho por que temer, não tenho por que ficar me acovardando, porque o espírito que ele tem nos dado é um espírito de fortaleza. Por isso eu quero dizer para você agora, amigo internauta, que nenhum dardo inflamado do maligno vai te atingir, porque uma fortaleza está na tua vida. Nenhum mal vai entrar sobre a tua casa, porque o espírito de fortaleza está sobre nós. Não te acovarda, te levante e diga para você mesmo que o espírito que está em você não é um espírito de medo, mas é um espírito de fortaleza. É um espírito de segurança. Sinta-se seguro agora, sinta-se forte, porque é isso que o Senhor faz. Ele faz do forte, do fraco forte, faz do fracassado um homem forte. O Espírito do Senhor é a nossa fortaleza, está ao redor de nós, por isso não há do que temer, evangelista Fabiano. Amém. Amém. Espírito de fortaleza, algumas traduções falam poder, né? Essa fortaleza, quando o pastor Diego explicava que está conectado, intimamente conectado aos castelos, né? Que os palácios, né?
tanto usado desde os tempos bíblicos até a Idade Média e até hoje algumas nações, principalmente as que estão debaixo de uma monarquia. Muito importante, né, o pastor Diego lembrar esse ponto, né, a fortaleza onde as cidadelas, onde os reis, onde as pessoas se abrigavam, onde as pessoas importantes, enfim, se sentiam seguros, né? Era uma fortaleza, era um castelo, era onde tinha segurança. E Deus é a nossa fortaleza, e Deus nos deu esse espírito, né, de fortaleza, de poder. Para que fortaleza? Para que poder? Há um propósito nisso. Deus não dá fortaleza e dá poder a alguém sem um propósito. Deus não dá nada sem um propósito. Se Deus deu alguma coisa, há um propósito. Se Deus deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, é porque há um propósito, porque iríamos perecer sem o Filho de Deus, sem a morte dele na cruz. E quando Deus dá um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, ousadia, um espírito de poder, esse poder é do alto, é para manifestar os propósitos de Deus, a glória de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, planos de Deus para a nossa vida, para não nos curvarmos diante dos medos, diante das situações que se levantam. Um personagem bíblico, pastor Diego, que me chama muita atenção, que eu admiro muito profundamente, é um profeta chamado Micaías. E está narrado lá em 1 Reis, capítulo 22, que Acabe queria ir à guerra, e tinham aproximadamente 400 profetas dizendo para ele, olha, vai à guerra, tu vai vencer, Deus está entregando nas suas mãos, a vitória é tua. E aí chamam Micaías para profetizar. E Micaías entrega o que Deus manda entregar e diz para ele, vocês não vão vencer a guerra, não vão à guerra. E aí ele está diante de 2 reis, ele está diante do exército, ele está diante de aproximadamente 400 profetas, profetizando exatamente o contrário. E ele é o único, no meio de todo aquele povo, de toda aquela multidão, dizendo, não vai à guerra, vocês vão vir destruídos, vocês vão perder a guerra, vai haver matança. Deus não vai entregar na mão de vocês aquele povo. E ele apanhou, deram um soco nele, colocaram ele na cadeia. Mesmo assim, ele ainda diz lá no versículo 28, 1 Reis 22, se tu voltares em paz, ele ainda diz para o rei, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Sabe? Isso para mim é um grande exemplo de um espírito de autoridade, ousadia. Um instrumento de Deus ele foi. Ele não se importou, num primeiro momento, com as situações que poderiam acontecer, nem com o que poderia acontecer com a própria vida dele naquele momento. Ele poderia ter sido morto instantaneamente, mas ele cumpriu algo que Deus mandou ele fazer. Isso é um espírito de ousadia, de coragem. Quantas vezes nós precisamos ter essa ousadia, dar esse passo, ter essa coragem? Um bom exemplo que o pastor Diego mencionou é a questão do chamado ministerial individual de uma pessoa. Muitas vezes, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o tempo vai tentar dizer o contrário. Não, Deus não te chamou. Olha quantos anos já passaram. As circunstâncias vão tentar dizer, não, olha as portas, estão cada vez mais fechadas. Nada disso que Deus falou está acontecendo. Muitas vezes a tua mente vai tentar dizer para ti, a razão, a tua lógica vai tentar dizer, não, é verdade, não, era tudo da minha cabeça, Deus nunca falou comigo, não é verdade, eu estou enganado, não era bem assim, entendi errado. Talvez o diabo vai soprar na tua mente, se tu der abertura a tal ponto, e vai dizer, não é nada disso. Talvez o diabo vai usar pessoas para dizer para ti, não, tu não tem chamada. Como disseram para muitas pessoas, muitos servos de Deus, não, isso não provém de Deus, não faz isso, não faz isso, não pensa nisso. Sabe? A convicção do chamado, a convicção daquilo que Deus tem contigo, é entre tu e Deus. E um espírito de fortaleza, um espírito de poder.
Não é um poder humano, não é um poder para a glória do homem, não é um poder que glorifica o homem, que cumpre propósitos humanos. Não, não. É um poder que glorifica os propósitos de Deus. É um poder que vai fazer tu acreditar em coisas e tu te posicionar, talvez até contra a tua vontade, talvez tu até nem queira daquele jeito, mas Deus está mandando e tu vai crer porque Ele mandou, porque Ele falou. Porque tu tem convicção na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus. E tu não vai deixar te dominar pelo medo das circunstâncias, das vozes alheias, mas tu vai te posicionar dentro de um espírito de fortaleza, de autoridade e de poder que só o Senhor tem para nos dar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Uma saudação também ao nosso irmão Vilmar Lima, que está junto conosco aqui nessa noite, a nossa irmã Jordana Carvalho, da Taquari também. Que Deus te abençoe, irmã Jordana, que está ligada juntamente conosco aqui na live. A irmã Sandra Origi participando também. Que Deus abençoe aqui a cada irmão que está se manifestando, que está participando, o pessoal lá dos grupos também que estão nos participando através dos grupos. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para mais uma rodada, mais um espírito aqui, que Deus disse através de Paulo para Timóteo, o espírito de amor. E agora, pastor Pedro, Deus disse para Timóteo, olha, Deus deu um espírito de fortaleza, Deus deu um espírito de amor. E aí talvez um amigo internauta possa pensar assim, ó, o que tem a ver o amor com o medo? O que tem a ver o amor com a timidez? O que o amor tem a ver com a covardia? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, talvez nessa expressão agora, esse medo seja totalmente diferente. Aliás, esse amor que nós vamos falar agora seja totalmente diferente desse amor normal que se comenta, mas é um amor que lança fora todo medo. Esse amor que talvez seja a relação de confiança, a relação diferente com o nosso Deus. E Paulo está dizendo, junto do contexto aonde Timóteo está com medo, está covardado, Deus fala de fortaleza e daqui a pouquinho pula para o amor. Mas que eu quero que nosso amigo internauta entenda que esse amor que Deus está falando é o amor que nos faz confiar nele. É um amor diferente. Pastor Pedro, com seu comentário. Paulo escreve essa carta por amor. Paulo tem amor por Timóteo. Ama Timóteo. É o seu filho amado. Deixa bem claro. Então ele escreve a Timóteo. O amor nos leva a fazer coisas que sem o amor não faríamos. As pessoas conhecem muito o amor romântico, o amor de namorado, de noivos. E mesmo assim, por causa daquele amor de namorados, por esse amor romântico, a pessoa faz tanta coisa, constrói sonhos, constrói casas, constrói famílias, porque o amor leva a pessoa a fazer coisas. Mas esse amor aqui que lança fora todo medo, é um amor que é dom de Deus. É o maior dos dons. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala e deixa bem claro que esse é o amor por excelência. Não adianta eu ter o espírito de fortaleza e o espírito de força, né? Deus me dar as capacidades, Deus me proteger, Deus me guardar, Deus me usar para expulsar demônios e ter muitos dons e atributos, se eu não tiver amor. Não é nada. A Bíblia diz que sem amor não adianta fazer nada. Isso para Deus é nada. Jesus, na sua ressurreição, nos seus últimos dias, depois de ressurreto, antes de ascender ao céu, ele pegou e conversou com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é alguém que mostrou bem a virtude e também a fraqueza do ser humano. Por um lado, parecia ser corajoso,
enfrentava a soldadesca, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, uma autoridade, um escrivão, mas depois se acovardou quando uma moça perguntava para ele: tu também não é um galileu? Tu não é amigo de Jesus? Não, nem conheço ele. Se acovardou. Bom, negou Jesus 3 vezes, vocês conhecem? Isso é medo, né? Temeu pela vida. Mas depois, quando ele recebeu o Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 2, e junto com o Espírito Santo ele recebeu o Espírito de poder, o Espírito de fortaleza, recebeu também o dom do amor. E ali, então, ele tornou-se pronto para fazer a obra de Deus. Jesus perguntou para Pedro naquele dia, 3 vezes, chamando em particular, deixou João um pouquinho de lado, e Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aí então Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. Continuaram caminhando, Jesus perguntou para Pedro de novo. Jesus olhou bem nos olhos do Pedro e disse: mas Pedro, tu me ama mesmo? Pedro tremeu. Disse: o Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhinhas. E mais uma vez, daqui a pouquinho, Jesus pergunta de novo: Pedro, fala aí, tu me amas mesmo? Aí Pedro teve que mais uma vez dizer: eu te amo. É verdade. Teve que confirmar, e ele acabou provando depois, né? Então, para cuidar da igreja, esse amor que Deus nos dá, junto com o Espírito de fortaleza, força e poder, é amor pelas almas, amor pelas vidas, amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus, amor pela igreja. Tem pessoas que dizem, né? Dizem que são cristãos, dizem que amam a Deus, mas não amam a igreja. Porque às vezes a igreja passa dificuldades, contas atrasadas, né? Luz quase para cortar, né? Às vezes, quando tem uma família pastoral que a igreja deveria sustentar, não há recursos no caixa, porque aqueles que dizem amar a Deus não amam a igreja, não ofertam, não dizimam. Não receberam de Deus o Espírito do amor, receberam, mas está mortificado. Deixaram morrer esse amor pela obra de Deus, pela casa de Deus. Porque o amor, esse que a gente não teme mais nada, que lança fora o medo, é porque é um amor que tu renuncia até mesmo a tua vida para fazer a obra de Deus. É um amor de entrega total ao Senhor, à causa do Mestre, para ser consumido na seara. É um amor que tudo sofre, né? É difícil, o resultado é pequeno, a recompensa não vem, o reconhecimento não chega, mas você continua amando, 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 porque é dom de Deus, ele te leva a fazer isso, não é coisa tua, da tua naturalidade, é algo sobrenatural, é de Deus, é do Espírito Santo. Então, ele nos leva a amar a igreja, amar o reino de Deus, amar as pessoas, as almas. Então, é necessário. Não adianta ter todo o poder se não amar. Tá? O amor direciona a fazer a obra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Saudar o nosso irmão Elias Chu, que também está entrando aí na live, que Deus abençoe grandemente. O Alberto de Melo também, que está junto conosco aqui, e o Claudenir Nilo também participando. Que Deus abençoe esses irmãos que estão se conectando juntamente na live dos amigos. Pastor Pedro, da minha parte, falar sobre o amor aqui, evangelista Fabiano. Eu quero tentar, se possível, falar sobre o amor é muito difícil na figura bíblica. Porque quando vamos falar do amor, o amor ele é imensurável. Nós
falarmos sobre isso, mas eu vou tentar sistematizar ele dentro desse contexto, dentro do contexto bíblico desta fala de Paulo a Timóteo, que ele está com medo. E aí Deus diz para ele, através de Paulo, que Deus deu o espírito de amor, esse amor que lança fora todo medo. E eu quero tomar como base o livro de Romanos, capítulo 8, 36, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu acho que esse versículo aí é o mais perto que eu encontro nesse momento de dizer esse tipo de amor. Aqui no Romanos capítulo 8, 36, diz que esse amor não nos faz nos separar. O amor de Cristo não nos separa. Nem a espada. A espada bota medo. Mas Paulo disse, olha, por amor de ti, a espada não vai me separar. Nenhuma criatura vai me separar. Por amor de ti, eu sei que eu sou entregue à morte todos os dias como ovelha. Não será nudez, não será a espada, não será o perigo, não será a perseguição que vai me separar desse amor. Nada vai me separar desse amor. Nenhum ser, nenhum demônio, nem a profundidade, nem o perigo vai me separar desse amor. E Paulo diz mais ainda, eu tenho consciência que por amor de ti eu sou entregue à morte todos os dias. Eu corro perigo todos os dias. Eu sei que por amor de ti eu sou como ovelha levada ao matadouro. Como Lucas capítulo 10 diz, e Mateus capítulo 10 diz, eu vos envio como ovelha perante lobos. E ser enviado como ovelha perante lobos parece uma utopia, parece perigoso demais. Mas quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Não é o perigo, não é a espada, não é a profundidade, não é os demônios, não é a nudez, não é o medo. Não é o medo da morte que nos separará do amor de Cristo Jesus. Você, amigo internauta, tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Você não está salvo. Se você for salvo, você não tem medo de morrer. Em nome de Jesus. É forte? A Bíblia diz isso. Que o que está salvo não tem medo da morte. Se eu morrer agora, amanhã eu estou com Cristo. Eu tenho certeza que existe o céu. Eu tenho certeza que existe um lugar na glória. Não tenho por que ter medo da morte. Eu não tenho por que ter medo da espada, do perigo. Eu não tenho por que ter medo de nada. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí você pode perguntar, mas pastor, os leões não devoraram? Alguns cristãos devoraram. Nero não matou algumas pessoas na espada, os romanos não mataram? Mataram. Eles perderam? Não, não perderam. A cruz que crucificou Pedro de cabeça para baixo derrotou ele? A serra que cerrou Tiago no meio derrotou ele? Não. Porque em tudo isso eles foram mais do que vencedores. Porque aqueles que matam o corpo não têm poder para matar o espírito. E aquele que teme a carne não entendeu o evangelho ainda. Porque nosso temor não está naqueles que nos têm o poder de matar o físico. O nosso temor está naquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Nosso poder não está naquele que nos roubam e que nos assassinam o corpo. O nosso temor está naquele que nos deu a vida e no poder daquele que tem a permissão de nos tirar a vida. O amor que eu tenho nele, eu entendo que se hoje eu partir, eu sou mais do que vencedor. Se me vencerem através da morte, se me vencerem através do perigo, se me vencerem através da perseguição, se me vencerem através da espada, eu estou como ovelha nessa terra, perante o matador. Mas o meu medo não está naqueles que têm o poder de me tirarem a vida. O meu medo está no poder daquele que me deu a vida. Esta é a grande diferença. E eu creio que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Tenha medo, tenha temor daquele que nos tira e nos dá a vida. E esse amor que ele nos amou
não vai ser separado daqui. Se hoje alguém te vencer, você estará mais perto dele. O amor dele vai estar mais perto de nós. Então, por causa desse amor, nada, absolutamente nada, pode nos separar. E por isso, então, não há por que ter medo, evangelista Fabiano. Pastor Diego, tudo que tu acabou de dizer agora, tu traduziu o que eu tenho vontade de dizer, o que eu iria dizer dentro das suas palavras, da sabedoria que Deus te deu. Glória a Deus. Eu concordo integralmente, e esse ponto que tu levantou é exatamente sobre o que eu vou falar agora, o amor. O amor é a base, ele é o sustento, ele é a estrutura que firma todas as coisas na vida cristã, em termos de conexão com Deus, com o próximo, né? E esse amor que nós vivemos, o amor cristão que nós recebemos de Deus e que nós comunicamos ao próximo, ele tem uma qualidade característica dele, a renúncia. A renúncia é um aspecto fundamental, inerente, um aspecto indivisível do amor cristão, a renúncia. Dentro dessa renúncia, engloba simplesmente tudo na vida do cristão. O que precisa renunciar para mim ser cristão, Fabiano? Simplesmente tudo que for necessário, tudo que for impedimento, tudo que for te levar a pecar, tudo aquilo que impede de tu fluir mais na presença de Deus, tudo que impede, tudo que estava impedindo de Timóteo de cumprir o chamado dele, ele teve que renunciar. No caso dele, por exemplo, pode ter sido o medo momentâneo. Na vida do cristão, a renúncia, ela está conectada ao amor. E aí, quando a gente fala em renúncia, como eu falei, todas as coisas, tá? Tem que estar disposto a renunciar ao teu tempo, por amor ao próximo, por amor a Deus. Talvez o teu dinheiro, certamente o teu dinheiro, né, talvez. Tu tem que renunciar tantas coisas, por exemplo, a tua própria vida. Tem que renunciar, se assim for necessário. Assim como muitas pessoas já renunciaram à sua própria vida por amor do próximo, ou entregar um pouquinho da tua vida cada dia por amor a Deus, por amor ao próximo. Nesse contexto aqui de Timóteo, Paulo estava numa cadeia, ele estava preso, ele estava vivendo uma situação por não negar o Evangelho de Jesus Cristo, por não negar a fé dele no Salvador, por não negar aquele que tinha salvo ele, tinha transformado a vida dele, feito ele voltar, feito ele enxergar as coisas que ele nunca conseguia enxergar, as coisas espirituais, a situação de ser um homem pecador, de não ter salvação, e a salvação por meio de Cristo. Cristo se revelou a ele e fez ele enxergar essas coisas, então ele renunciou tudo que precisava renunciar. Ele teve como esterco, como refúgio, para quê? Para ter a Cristo Jesus. Então ele renunciou. E ele estava ensinando Timóteo também. Renuncia o que tiver que renunciar. Mas cumpre o teu chamado. Né? E nós conseguimos fazer isso por causa do amor que flui, que transforma tudo de dentro para fora. Quando Deus comunica esse amor para nós, esse amor ele transborda, ele lava, como tu vai lavando uma roupa suja e começa a sair o encardido, começa a sair a sujeira. O amor de Deus ele vai lavando, ele vai transformando o ser humano, o caráter, os pensamentos, ele vai lá dentro, muito além de neurônios, muito além da massa encefálica, ele vai lá dentro do mais profundo do teu ser, com a palavra de Deus, e transforma o homem nas entranhas mais profundas que eu nem sei distinguir, nem colocar em palavras, mas que só Deus conhece. O Deus que fez o homem e conhece desde o ventre, desde quando era informe, dentro do ventre da sua mãe. E da mesma forma, eu posso usar Paulo e também Jesus Cristo. Ele renunciou à própria vida física, por amor. Ele foi ao último estágio que suponho eu que um ser humano possa ir, por amor, entregar sua própria vida em função do outro, em função do próximo, não em função necessariamente daquele que merece,
Não em função necessariamente daquele que faz por merecer, daquele que é bom para contigo, daquele que te ama, daquele que fala coisas boas de ti. Não em função daquele que te abraça, daquele que tu sente que tem um afago, um carinho. Não. Porque isso qualquer um pode fazer. Tu não faz nada demais se tu ama aqueles que te amam. Tu não faz nada demais, a Bíblia diz. Mas se tu ama alguém que não gosta de ti, que não te suporta, que te tem como inimigo, que te persegue. Paulo tinha pessoas que perseguiam ele. Todos nós temos, né? Mas são situações que o amor vence, o amor supre, o amor tem a resposta do céu. A resposta do céu tem sabor de mel. A resposta do céu é o perdão. A resposta do céu é não revidar. A resposta do céu é não reagir como recebeu a ação. A resposta do céu é a renúncia. Cristo renunciou à própria vida por amor de nós pecadores, de nós que com o nosso pecado somos responsáveis por ele ter ido para a cruz. Paulo estava ali na cadeia e isso foi o amor que levou ele até os últimos momentos. E Pedro, e João, e tantos outros, né? Então o amor, ele é o fundamento básico, pastor Diego, assim eu creio, da vida cristã. Se nós não tivermos o amor a Deus, um amor que incendeia a minha vida cristã, um amor que me motiva, que me alegra, que é a primeira coisa, quando eu abro os olhos de manhã, eu penso nesse Deus maravilhoso, que me amou, que me perdoou, que me chama de filho. Um Deus que nunca esperou que eu fizesse alguma coisa para depois ter me salvo, mas morreu por mim, sem eu ter merecido essa morte dele. Isso é muito forte, isso é um amor que constrange. Quem nos separará desse amor, né, pastor Diego? Quem? Glória a Deus. Fabiano, o Paulo ensinando esse seu discípulo Timóteo, e ele falava daquilo que ele era de propriedade, ele realmente renunciou à vida, ele chegou a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele quis dizer em português assim, eu não vivo mais para mim, eu vivo para fazer a obra de Deus. Amém. Quando Paulo terminou a terceira viagem missionária, com muito êxito, né? Chegou à Europa, e então na volta ele chegou no porto de Cesareia e muitos irmãos profetizaram que ele seria preso em Jerusalém. E chegaram na casa de Filipe, chegou o profeta Ágapo, pegou aquele cinto de Paulo e se manietou, se enrolou com o cinto e disse, olha, assim vai acontecer com o dono desse cinto. E era Paulo. Então os irmãos tentaram de todas as maneiras persuadir Paulo de não subir para Jerusalém. Disse, Paulo, não vai, tu vai ser preso. O Espírito Santo falou, está revelado, se tu ir para Jerusalém, tu vai ser preso. E ele disse, eu não só estou disposto a ir para Jerusalém para ser preso, como a morrer por amor de Jesus. Né? Então, isso é a entrega, né? Então, o Paulo está dizendo, ô Timóteo, vai fazer a obra de Deus, nem que isso custe a tua vida. Ama Exatamente. Deus, ama a obra, ama a igreja. Exatamente. É isso. Glória a Deus. E morrer por amor é uma dádiva. Morrer por amor é dádiva. Por isso que ele disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É dádiva. É dádiva. Quero deixar um abraço pro Célio, lá de Imperatriz do Maranhão. Primeira vez que eu vejo ele aí na live. Hein? Saiu do meio oeste brasileiro e foi lá, abriu uma igreja, um trabalho lá no Maranhão. Cara. Olha aí, que bênção. Glória a Deus. Também o senhor foi saudado aí, pastor Pedro, pelo Taylor Adriano. Não sei se é assim. Taylor, meu aluno de teologia. Tá ele saudando também aí. Meus irmãos, vamos para mais uma rodada nessa noite, a última rodada nossa, aqui temos ainda 25 minutos e temos a despedida ainda depois, para nós não excedermos o nosso tempo de hoje. Agora, Deus fala através da vida de Timóteo, espírito de moderação. É a última coisa que Paulo diz para Timóteo. Olha, Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, deu espírito de fortaleza, espírito de amor e o espírito de moderação.
Olha, esta aqui dava até uma live só desse espírito de moderação, mas vamos ser rápido. Pastor Pedro, espírito de moderação. Nós aqui, nós três já passamos dos 40, né? Já temos um espírito de moderação, né? Já mudou o espírito nosso, mas o pastor Pedro vai estar falando um pouquinho desse espírito de moderação. Moderação, em Gálatas 5:22, ali também é listado como um dos frutos do Espírito Santo. Moderação, ou domínio próprio, é uma tradução que diz temperança, né? Então, hoje, nessa época que as pessoas vivem cometendo excessos, exageros, né? Como tem pessoas exageradas, né? Pessoas que perderam a noção, o senso, estão beirando o ridículo, né? E Paulo, então, orienta Timóteo para ter essa moderação, né? Essa moderação também são de várias maneiras. A moderação controla os excessos. Tem pessoa que tem um problema de ficar orgulhoso, altivo, nariz empinado, né? Numa soberba, né? Num orgulho que chega a pingar. Então, é tanta coisa que dá para falar, como você disse, pastor Diego. O leque fica tão grande, isso daria para nós desdobrar e fazer uma live. Mas hoje as pessoas estão precisando um pouco, né, dessa moderação. Hoje vivemos nessa cultura que as pessoas ficam ostentando, né? Ostentando. Paulo, quando as pessoas queriam que ele mostrasse as credenciais de apóstolo, né, ele poderia dizer: olha, eu abri a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, né? Eu abri a igreja da Galácia, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, eu curei, até os meus lenços curaram. Ele poderia, não. Ele dizia: eu trago no corpo as marcas de Cristo. A minha credencial é o chicote. Olha a cicatriz do chicote. Olha aqui a cicatriz nas costas das tundas que eu levei, né? Então ele disse: eu me orgulho das minhas fraquezas, das marcas, né? Das cicatrizes que ele adquiriu fazendo o evangelho, né? Ele não ficou se garganteando, se autoexaltando, né? Hoje tem pessoas que aparecem na igreja, muitas vezes obreiros, pregadores itinerantes, e como diz Judas e Pedro, são que nem nuvens, né? É verdade. Olha só, um período de seca, olha lá, vem vindo uma nuvem, agora vem chuva, vem. Passa, faz um barulho, dá trovão, relâmpago, e as pessoas botam a mão, mas cadê a água? A chuva. Só promessa vazia, nada, né? E que coisa. Então, tem pessoas que precisam, né? Eu vejo assim que hoje as pessoas falta um pouco de moderação até no nome, né? Tem pessoas hoje que estão usando nomes artísticos no meio da igreja, como diz, no meio gospel, né? Então, por exemplo, assim, evangelista Fabiano Soares. As pessoas pegam e orientam, então, o evangelista Fabiano. Esse teu nome, Fabiano Soares, não vai soar bem para fazer um cartaz, mas se pôr assim, evangelista Fabiano Soares do Fogo. Pá! Diego Cunha do Trovão. Não, Pedro Labareda. Aí eu fico olhando, cadê a modestia, cadê a moderação que Paulo disse que era para o obreiro Timóteo, o pastor Timóteo ter? As pessoas hoje, por falta desse quesito anterior do amor à obra, amor a Jesus, amor ao reino de Deus, eles estão cheios de amor a si próprio, amantes de si mesmo, um egoísmo tão
grande que chega a pingar no chão. É demais. É verdade. Aí eles estão se auto-intitulando, Fabiano, pode falar. Não, é só para... É interessante os exemplos que o pastor Pedro, né, deu ali, a gente até ri, porque tem o seu aspecto engraçado, sem dúvida, mas no fundo, né, é algo profundamente sério e merecedor de toda atenção, porque é um assunto que demonstra, né, que há uma profunda necessidade de um amadurecimento espiritual, né, pastor Pedro, pastor Diego? Eu entendo que é uma geração, nós estamos diante de uma geração de cristãos, uma parcela, evidente, estou falando de uma parcela, que vive em torno de si, buscando metas, objetivos, que estão totalmente fora, desalinhados, dos verdadeiros propósitos de Deus, da verdadeira glória de Deus. É a falta de maturidade espiritual. Quando eu brinquei que nós passamos dos 40, nós passamos dos 40 e passamos também dos 20 anos de igreja, de obra. Nós já vimos muita coisa. Aí tu vai tendo a maturidade. Eu particularmente falando, e não é um dom, não é, o pastor Diego tem um dom de discernimento. Eu olho para a roupa do cidadão. É uma percepção que Deus dá. Eu olho para a roupa da pessoa que vai pregar ou vai cantar e já percebo que está fora do espírito de moderação. É só de olhar e ver. É uns verniz no sapato, é umas abotoaduras, é uns coisa arada, é uns terno brilhoso, é uma coisa para chamar a atenção dos artistas do mundo. Não precisa disso. É umas infantilidade, é umas gurizadas, é umas homens velhos fazendo isso para chamar a atenção para eles. E, na verdade, nós não temos que chamar atenção para nós. Quem tem que brilhar na igreja é Jesus. Nós temos que desaparecer, na verdade. Quando se fala em moderação, pastor Pedro Evangelista, fala, os jovens que estão nos ouvindo agora aí. Você falando aí, quem tem que aparecer e brilhar é Jesus, né? O Jesus, o maior profeta nascido de mulher foi João Batista, e ele não usava aquele sapato brilhoso, nem o terninho italiano. Exatamente. Traje feito de couro rústico de camelo. É o que eu penso. Exatamente. Aí os próprios discípulos dele questionaram, exatamente, né, o jeito, a comunicação de João, e ele disse, convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Mas tem gente aí pegando carona em cima de Jesus, montando em cima de Jesus, usando Jesus como um cavalo para ser levado. Não? Exato. E a gente consegue perceber e entender o marketing pessoal. O marketing pessoal. Deus não precisa que eu faça marketing pessoal na minha vida. Eu tenho que fazer... a Bíblia não precisa de marketing também. A igreja totalmente não precisa de pregadores marqueteiros pessoais. A igreja não precisa de marqueteiros individuais. Porque quando eu faço o marketing da minha própria vida, tirando essa moderação fora, que o pastor Pedro disse, é a roupa escandalosa, a roupa chamativa, é o nome chamativo demais, é aquelas coisas que fogem do padrão da decência, da humildade, da moderação. Claro que pode fazer um cartaz, mas com moderação. Claro que pode botar uma roupinha boa, mas com moderação. As coisas não podem fugir do normal. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Quando a minha esposa faz comida ali, ela bota o sal, eu não vejo o sal. Vocês vejam o sal na panela? Eu não enxergo ele que está na panela, eu só sinto gosto. Agora eu fico olhando, aqui está o sal, uma batata, uma coxinha de galinha, tu olha na panela e enxerga na panela, mas o sal não, o sal você bota, ele some. E por isso que o sal é bom. Certa. Aí... Não tem som no teu microfone, pastor Diego. O pastor Diego estava falando que o sal é bom, mas na dose certa, né? Esse fruto do Espírito, chamado moderação, é também temperança. Temperança é saber usar esses quesitos que deixam como diz, a essência da nossa vida transparecer. Como as pessoas nos conhecem? É pelos temperos que nós temos, né? Então, a gente não pode ser salgado demais, picante demais. Tem gente que... ser docinho é bom, mas tem gente que é doce demais. Não dá. Né? Enjoa. Então, é o que o Timóteo diz.
o Paulo diz para Timóteo, né? Tem que ter moderação, modera o negócio, né? Seja comedido. Nem 8, nem 80, chega num caminho do meio, meio termo. Pode falar, Padre. É uma dinâmica que o servo de Deus, né? A serva de Deus é aquele que tem uma função no reino de Deus, que Deus estabeleceu para cumprir um propósito do Senhor, de, por exemplo, um ministro da palavra. Ele tem que ter uma dinâmica de percepção, de uma linha divisória, né? É evidente que não, se Deus vai te usar, né? Deus vai usar tu através do teu corpo, né? Deus vai levar o Pedro em lugares, Deus vai levar o Pedro a pessoas, né? Deus vai usar a tua vida dessa forma. Deus precisa usar o ser humano, Deus quer usar o ser humano assim que Deus decide. A grande situação é termos a maturidade. Sim, pastor Diego. Tá. Isso, conseguimos de ouvir. E a grande maturidade é a pessoa perceber o limite de que o que o coração dela está buscando, né? Se, em última análise, é a glória de Deus, são os propósitos de Deus, se o coração está motivado em amor a Deus, em almas, em vidas, tu não vai passar por cima de princípios, por cima de conduta, por cima da tua consciência, criando estereótipos, criando isso, criando linguagens, exemplos que vocês usaram, criando nomes diferentes, né? Tu vai ir onde Deus te mandar, tu vai usufruir de todas as portas que Deus abrir para ti ir, tu vai ser um instrumento de Deus, Deus vai ter que usar a tua vida, né? Naturalmente vai ser através da tua vida, mas o teu coração não vai se deixar contaminar, o teu coração não vai desejar mais essas coisas, não vai desejar mais que o teu nome seja conhecido, do que a glória de Deus, do que o amor a Deus, do que as vidas cheguem ao conhecimento de Cristo, né? Então é só como o pastor Diego disse, uma maturidade muito profunda, só um quebrantamento, assim, sabe? Uma vida de experiência com Deus, realmente, para a pessoa cuidar essa linha que precisa ser observada com muita seriedade, que é muito sério. Estamos diante de uma geração que muitos pregadores que nós escutamos, muitas formas que estão lidando com o Evangelho de Cristo, eu fico me perguntando o que vai ser das próximas gerações. É verdade. O que é que estão pregando? O que o homem está buscando quando ele está desejando ser conhecido e não desejar-se ser usado por Deus, independente da forma que Deus queira, do lugar que Deus queira, do jeito de Deus, do tempo de Deus, sabe? Então, precisamos amadurecer, nós como igreja. Paulo teceu uma crítica à igreja de Coríntios. Ele disse que ele não pôde falar para a igreja de Coríntios, para os obreiros de Coríntios, como pessoas adultas, maduras. Ele disse que ele teve que falar como crianças, como meninos espirituais, mas era uma igreja que tinha aquela arrogância, que era a igreja que tinha os maiores dons, né? Era a igreja mais avivada. E Paulo diz, vocês são todos meninos, é uma meninice, é uma criancice isso aí que vocês fazem. Na minha fala, pastor Pedro, quando eu fui interrompido aqui por um problema que deu de contato, eu dizia que quando o sal ele cai na panela, ele se some da panela. Ele só fica com gosto. E o sal, ele é bom se for aplicado com moderação. Se o sal aparecer muito, ainda que ele não visivelmente apareça, mas o seu sabor ficar muito forte, não prestou a comida. E a Bíblia diz que o homem de Deus tem que ser temperado. O que é ser um homem temperado? É conseguir ter o bom senso das coisas, é conseguir entender o que é essa moderação. Como nós somos o sal, não fomos feitos para aparecer, nós fomos feitos para dar sabor. Porque o sal não foi feito para aparecer, o sal foi feito para dar sabor. O sal, quando entra, ele desaparece, na verdade. Ele só aparece quando ele não entrou ainda. Agora, quando ele está na sua essência, ele tem que desaparecer. Quando ele é eficaz, ele desaparece. E quando ele desaparece, ele dá o tom do sabor. Salomão disse uma coisa, que o sol é bom, só que se você pegar demais, ele faz mal. Comer é bom, se comer demais faz mal. As coisas que não foram aplicadas por moderação,
ainda que sejam boas, se não for colocado na dose certa, elas podem ir para um lado ruim. Pregar santidade é bom. Se eu ficar pregando só santidade o dia todo na igreja, vai ser ruim. Orar é bom. Se eu ensinar a igreja só orar, mas não tiver o conhecimento, é ruim. Se eu pegar a igreja só dar estudo bíblico e não ensinar eles a orar, vai ser ruim também. Porque a moderação, ela consegue dosar as coisas no momento certo, ela consegue aplicar as coisas do jeito certo. A moderação entende que eu preciso sumir e dar o tempero e o gosto certo, para que Deus apareça e nós, literalmente falando, como João disse, que eu desapareça e ele apareça. É verdade. Glória a Deus. Meus amigos, falta 10 minutos, 9 para nós encerrar. Vamos, então, agora dar a nossa saudação final para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Quero agradecer a todos os amigos internautas, a todo o povo de Deus que participou, que curtiu, que marcou os contatos, a todos vocês que, em nome de Jesus Cristo, ainda vão assistir essa live, que vai continuar no canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, com a sua palavra final aí, pastor Pedro, a sua despedida em nome de Jesus. Paulo terminou a carreira, ele disse: eu lutei, venci, combati até o fim, desferi golpes, não como dando golpes no ar, mas golpe certeiro. Eu olhava para frente, não olhava para trás, né? Não vivia para si mesmo, ele vivia para Deus. Ele falou tantas coisas. E isso não foram palavras vazias, apenas teóricas. Ele realmente viveu isso. Ele ensina a Timóteo o que era a sua prática de vida. E Paulo deixa essa carta, foi primeiramente escrita para Timóteo, e em segundo lugar para todos nós. Hoje nós somos os Timóteos que temos que ouvir isso, né? Então, Deus não nos tem dado esse espírito de covardia, esse espírito que nos leva a desertar, a abandonar, né? Pelo contrário, ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá poder para fazer a obra de Deus. Ele nos dá esse amor para amar o reino de Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, os homens de Deus, a igreja, aquele que vem carente, aquele que vem tropeçando, aquele que já está tempo no meio de nós, mas ainda falha, temos que amá-lo para ser corrigido. E Deus também nos dá esse espírito de moderação. Não fomos chamados para ser astro, porque só existe um Deus, tá? E ele não vai dividir a sua glória. Então, vamos fazer a obra de Deus. Paulo foi coroado. Antes dele perder a cabeça na decapitação, ele disse para Timóteo: a coroa da vida já me espera, e o reto juiz vai me dar naquele dia. Então, ele foi um vitorioso. Não chegou aos 70 anos, mas para aquela época ele viveu muito, porque ele viveu intensamente, ele fez demais. Não tinha avião, não tinha helicóptero, um homem que não parava. Deus é capaz de fazer muita coisa por aquele que se coloca à disposição. Fique à disposição do Senhor, que Ele quer te usar. Um abraço a todos, tenham todos uma boa semana, muita vitória, muita bênção. Que Deus entre na tua vida, resolva os teus problemas e que Deus te realize nesse deserto e não seja mais um desertor. Abraço a todos. Glória a Deus. Com as palavras finais também, evangelista Fabiano Soares. Eu gostaria de, pastor Diego, agradecer aqui, deixar o meu cumprimento para alguns irmãos, algumas pessoas que escreveram aqui nos comentários que eu conheço, né? A minha sogra, Suzana, a tia Sandra Orijo, lá de Tramandaí, pastor Alceu, lá de Tramandaí, o meu sogro, o Alberto, a Cindy, a minha prima, né? O querido irmão Giovanni,
Giovanni, lá de Tramandaí, lá. Uma alegria te ver aqui, meu irmão. Primeira vez que eu te vejo por aqui. Seja bem-vindo. Um abração, meu querido. E a Giovana, minha prima lá de Santa Catarina, lá, minha prima segunda lá. Deus te abençoe, querido. E a irmã Vilma, lá de Tramandaí também. Deus te abençoe, Vilma. Um abraço. Glória a Deus. O que o pastor Pedro falou é verdade e é real. Precisamos ter este espírito de coragem. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Não deixar nada nos paralisar. Existem as vozes contrárias, existe a voz do mundo, a voz do inimigo, a voz da nossa consciência que é falha e erra, a voz das circunstâncias tentando te paralisar, te dizendo que não vai acontecer. Deus não vai cumprir o que ele prometeu. Mas escute a voz de Deus, dê ouvidos ao que Deus fala, ao chamado de Deus na tua vida, ao propósito de Deus. Não há nada mais importante, não há nada mais que é a responsabilidade que Deus colocou sobre ti. O chamado dele na tua vida. Deus vai dar conta, eu vou ter que dar conta daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, não o que ele colocou sobre a vida do pastor Diego, do pastor Pedro, não. Eu vou ter que dar conta daquilo que Deus colocou em minhas mãos, e cada um de nós um dia vamos estar diante do Senhor. E eu não posso deixar o medo, nós não podemos deixar o medo nos paralisar, as circunstâncias, os temores, ainda que por vezes nós venhamos a nos confrontar, a encarar e até sentir o medo, que vemos como Paulo e como muitos homens da Escritura, enfrentar e se reerguer e dizer: o Senhor está comigo, eu sei quem me chamou, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor me deu um espírito de fortaleza, assim devemos crer, porque a Escritura assim diz. Não é uma suposição, é uma realidade, é um fato. É a palavra de Deus que não mente. Então precisamos desse espírito de poder, dessa fortaleza, que é baseado, que é guiado, que é orientado pelo amor. Poder sem amor dá em desastre. Precisamos amar, e com esse amor nós vamos ter esse poder para ministrar ao mundo, para ministrar ao próximo, dentro de um espírito de equilíbrio, de moderação, que vai te dar parâmetro, que vai te dar orientação, que vai te dar distinção entre cada momento de acelerar, momento de frear, momento de ir para a esquerda, de ir para a direita, todas as orientações que Deus precisa e vai te dar, seja para te lidar com as áreas na tua vida, seja com o dinheiro, seja com os relacionamentos, seja os sentimentos, seja o teu temperamento, seja o teu ministério, seja todo tipo de realidade, até andando de carro. Precisamos viver com moderação, com sabedoria, com temperança, com equilíbrio em todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego, pastor Pedro, foi uma honra estar aqui com vocês novamente. Um abraço, família. Glória a Deus. Rapidamente, nós vamos estar fazendo uma curta oração nesse instante, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pelos aqueles que pediram oração nesse instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa o Rio Grande do Sul, abençoa o Brasil, abençoa os Estados Unidos e todo mundo, Senhor. Livra dessas moléstias, dessa praga, dessa epidemia, dessa peste. Meu Deus, que o espírito de coragem, de ousadia, de fortaleza, que esse espírito de bom ânimo não falte na casa, na vida dos nossos amigos e irmãos internautas. Que cada um que ouviu essa live, mesmo que esteja desligado nesse momento, que eles recebam essa fortaleza, esse espírito de amor, esse espírito de moderação, e que todo medo vá embora, que toda covardia vá embora, que toda timidez vá embora em nome de Jesus. Os pedidos de oração que assim chegaram até nós, de pessoas que estão internadas com Covid, e pessoas que estão debilitadas e internadas, que recebam a saúde, que recebam a restauração para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Teu poder curador, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, assim nós encerramos a live dos amigos nesta segunda-feira, para a glória de Deus. Até a próxima live, em nome de Jesus Cristo. Assim encerramos a nossa transmissão, agradecendo a todos. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.